Olá galera, tudo bem com vocês? Beleza? Então hoje vamos dar continuidade, à disciplina de gerações e aplicações dos raios-x. Então vamos iniciar a parte 2, beleza? Eu sou André Silva, vou ser professor de vocês e vou conduzi-los a essa videoaula. Então vamos lá. Então olha só, nós temos aqui no nosso primeiro tópico definido para a gente como a lei do inverso do quadrado da distância. E a lei do inverso do quadrado da distância, ela vai ser muito importante para a gente durante a utilização dos exames de raio-x convencional, beleza? Então, o que significa? A lei do inverso do quadrado da distância, determina para a gente a intensidade da radiação que decresce proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte emissora, a fonte do raio-x. Então vocês podem analisar aqui, tem a imagem do tubo de raio-x e determinando o foco. E aqui eu tenho um foco maior e um foco menor, ou seja, uma distância diferenciada. E esse foco determina que eu tenho o foco menor, que é o D1, perfeito, e o foco maior, que é o D2. Isso significa o quê? Que ocorre a alteração na intensidade dos fótons anti-raio-x. E essa alteração na intensidade de fóton de raio-x acontece mais perifericamente e justamente se torna menor que o ponto focal do feixe de raio-x. Então, essa lei do inverso do quadrado da distância, ele determina a intensidade da radiação, que ela vai decrescendo proporcionalmente ao quadrado da distância da fonte do raio-x. Então, de acordo com a distância. Então, se eu vou fazer um exame de mão, eu tenho a distância de 1 metro. Se eu botar 1,25 m, 1,5 m, vamos dizer assim, existe o quê? Um decréscimo dessa intensidade da radiação. Então, para evitar isso, eu tenho que colocar sempre, obedecer as distâncias adequadas para cada exame. Então, aí, a intensidade dos fótons mais periféricos é menor que no ponto central do feixe raio-x. Então tem um ponto central, perfeito? E aqui é a região periférica, onde se torna a intensidade dos fótons, a parte periférica, de menor intensidade, diferente da parte mais próxima do fóton de raio-x. Então determina que eu tenho um cálculo, esse cálculo é determinado por quê? Pela distância de D1, perfeito? E a distância aqui de D2, onde eu tenho diferente intensidade das radiações. Aqui até o momento eu tenho um maior e aqui até o momento eu tenho um menor. E essa lei do inverso do quadrado da distância, ele vai determinar esse cálculo através de quê? Do quadrado. Então o quadrado ele tem o quê? 4 lados. E a gente multiplica, faz a multiplicação através dos 4 lados desse quadrado. Depois eu vou fazer um cálculozinho referente à lei de Kepler, conhecido por alguns, ou a lei do inverso do quadrado da distância. Então vamos lá. A lei do inverso do quadrado da distância, ela vai ser importante para os exames. Então nós temos exemplo prático aqui da lei aplicada, que é do inverso do quadrado da distância. Então aqui eu tenho a distância, distância, foco, filme, ou distância, objeto, filme. E essa distância, objeto, filme, é de 50 centímetros. Então 50 centímetros eu tenho uma diferença aqui de tempo de exposição. Agora, olha a imagem como é que ficou, Agora aqui, na distância, objeto, filme, eu tenho aqui, diferente, 100 centímetros. Mas o que aconteceu aqui? O meu MAS, como é que ficou? Aumentou, triplicou praticamente aí o nosso MAS. Justamente essa diferença é o que? Para compensar a intensidade da radiação. Aqui chega com uma maior quantidade e eu tenho uma boa qualidade desse exame. Isso acontece justamente quando eu tenho essas duas, essas diferenças da distância para a realização do exame. Então, se eu aumento a distância, eu tenho que aumentar a minha técnica radiográfica. Distância objeto filme,
DFOF de 100 centímetros, porém ó, a minha técnica de 6 MAS. Olha a imagem como é que ficou, né? Eu consigo analisar, só que eu não consigo identificar direito a estrutura óssea. Então, uma imagem, né, foi uma qualidade ruim, justamente porque eu dei uma distância maior e o meu tempo de exposição foi bem curto. Então, eu tinha que fazer o quê? Triplicar aqui, né, o meu MS para eu poder manter um resultado. O KVP, né, em 50 em todos os casos, porém que a gente pode aumentar é justamente o que? Tempo de exposição. Então, a lei do inverso do quadrado da distância, a gente tem que respeitar o que? As distâncias adequadas para a realização do exame. Então, se eu aumentar uma distância, por exemplo, da mão, que é 1 metro, se eu botar para 1,5 m, eu tenho que saber que meu MS ele tem que ser aumentado para poder ficar uma imagem de boa qualidade. Então, para fazer isso, eu tenho que saber que existe um cálculo que vai ser definido por quem? Pelo quadrado, lei do inverso do quadrado da distância, onde eu tenho que saber que essa pontinha do quadrado tem um valor, essa tem um valor, essa tem um valor e essa tem um valor, para compensar na quantidade de dose da distância, para poder permitir a intensidade adequada da radiação. Beleza? Então aqui é só multiplicar pelos 4 lados do quadrado e eu vou demonstrar isso para vocês. Então vimos que a lei de Kepler, né, ou a lei de Kepler, né, ou a lei do inverso do quadrado da distância, ele prioriza justamente o que? A qualidade dos exames radiográficos. E a mesma coisa ocorre aqui, ó, no famoso efeito anódio ou efeito talão, também conhecido, né, como efeito Hell. Nós temos essas nomenclaturas aplicadas, né, ao efeito anódio. Isso se refere ao quê? Que existem as estruturas que são de maior densidade no nosso corpo. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu dedo e aqui eu tenho a parte da minha mão. Então eu tenho uma estrutura fina e uma estrutura o quê? Mais densa. Então eu preciso utilizar esse efeito anódio. Por quê? Porque eu tenho uma parte do raio-x que vai gerar mais energia. E a parte que gera mais energia, eu tenho que apontar para a estrutura o quê? Mais densa. E a parte que tem menos energia, eu aponto para a estrutura o quê? Mais fraca. Então essa diferença de energia ocasiona o quê? Que a gente tenha o exame de boa qualidade, onde eu consigo ver todas as estruturas da parte mais densa, que eu consigo ver todas as estruturas da parte menos densa. Se eu fizer o contrário, o que tem mais poder de penetração utilizar no dedinho, o que tiver menos, na parte mais densa ou espessa, o que vai acontecer? Essa região vai ficar esbranquiçada e essa daqui vai escurecer. Por quê? Pela diferença de densidade e diferença do foco de energia. Então tem que colocar de forma adequada para que eu possa ter absorção por igual dessa estrutura e dessa estrutura. Beleza? Então essa é a importância, né, do efeito anódio, tá? O efeito talão, também conhecido como efeito Hell. Então vamos lá. Quando eu falo desse efeito anódio, ele se refere justamente à absorção dos fótons de raio-x pela própria face do anodo, resultando em um feixe de menor intensidade no lado anódio, se comparando ao lado do cátodo. Então, o lado do anódio eu tenho menor quantidade de feixe, tá? Menor intensidade desse feixe, menor é a sua energia. E no lado do catódio ou cátodo, eu tenho a maior quantidade de energia. Então, assim se torna mais evidente em angulações pequenas de anódio em filmes maiores, como ponto focal pequeno e distância objeto-filme menores. O que ocasiona isso? Que a diferença das distâncias objeto-filme, o ponto focal, né, pequeno, né, ele determina que a gente utiliza esse efeito anódio para a diferenciação dessas estruturas. Então a diferença nesses pontos específicos, né, na angulação pequena, do anódio,
em filmes maiores e ponto focal pequeno, e a distância pequena, vai ser justamente a diferença, né, que pode causar e variar, né, uma intensidade de radiação, que seja de 10 a 15%, mas pode chegar até 50% de acordo com alguns autores, né, que utilizamos. Então, esse efeito ele determina uma boa clareza nas realizações dos exames radiográficos, beleza? Eu tenho aqui definido o cátodo e o anodo, beleza? Então aqui eu tenho o corpo, eu tenho o corpo do indivíduo. Então aqui, ó, eu tenho uma espessura, onde está a setinha, tá vendo? Uma espessura. E aqui, ó, que é o tórax, né, em direção ao abdômen, eu tenho outra espessura. Então isso ocasiona o que? O famoso que? Efeito anódico. Essa emissão aí de energia. Então quando eu tenho essa emissão de energia, eu tenho as estruturas, né, menos densa, mais fininha e mais espessa. Que eu tenho que direcionar o que? Meu raio-x para poder ter uma boa qualidade da imagem. Então eu tenho que respeitar justamente o que? A parte que fornece a maior quantidade de energia, sempre voltada para o lado mais espesso, e a parte com menos quantidade de energia voltada para o lado mais fininho, beleza? Então aqui, ó, exemplo, olha aqui, ó, a parte mais fininha, que é o pescoço, e a parte mais densa. Então tem aqui, ó, a região do pescoço, menor espessura, posicionado do lado, né, do anodo. E a parte parte mais inferior, né, tórax ali, voltada ali para o cátodo, onde eu tenho absorção por igual, tá, das estruturas. Agora aqui, ó, eu fiz ao contrário. Botei a região que tem maior quantidade de foto de raio-x, maior energia, olha como é que ficou, escuro. E aqui ficou o que? Branco. Então eu preciso evitar isso utilizando o que? O efeito anódico. Colocando, direcionando sempre o lado que tem maior energia de raio-x, beleza? Para o lado que tem maior energia para o lado mais espesso e o lado que tem menor energia para o lado mais fino, ou seja, o lado mais grosso e para o lado mais fino. Então, lado grosso eu direciono o feixe de radiação mais forte. O lado fino eu direciono o feixe de radiação aqui, mais fraco, para poder ter aqui, ó, a imagem por igual e não acontecer isso aqui. Se eu fizer ao contrário, tá, direcionando o lado que tem maior energia, o lado mais fino do corpo, fica escuro. E o lado que tem mais grosso, eu direcionar o raio que é mais fraco, olha como é que fica. Atrapalha a imagem. Aqui outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, a batata da perna, né? Olha a diferença aqui, ó, faz uma curvinha e aqui é fininho. Então eu tenho que direcionar justamente o que? O lado que tem mais energia para o lado mais grosso, o lado que tem menos energia para a região que mais fina, ocasionando assim o efeito que anódico, beleza? Então assim a gente consegue fazer um exame de boa qualidade, beleza? Beleza? Então esse efeito anódico vai ser muito importante, tá? Então existe uma variação de energia, né, que é justamente determinada para a gente aqui de 10 a 15%, né, mas pode chegar até 50% de acordo com alguns casos. Essa importância de diferença, tá, do efeito anódico para a realização dos exames, beleza? Então se refere sempre, ó, à absorção dos fótons de raio-x pela própria face do anodo, resultando em um feixe de menor intensidade no lado anódico, se comparando com o lado catódico. Então, anodo, né, você tem menor intensidade do feixe, tá? O feixe de radiação ele é de menor intensidade. E do lado do cátodo, você tem a maior quantidade de feixe, tá, de radiação.
Então aqui eu tenho o raio central, que corresponde, né, ao eixo central do feixe cônico, né, de radiação. Então eu tenho o colimador, tubo de raio-x, colimador, o feixe de radiação, tá? E o raio central, que é o meio, né? Então existe esse aparelho aqui, ó, chamado de goniômetro. É um aparelho responsável por formar ângulos. Se meu raio-x ele vem reto, eu tenho um aparelho chamado de goniômetro. Eu faço angulações, que pode ser o que? Inferior, ou podálico, superior, cranial e perpendicular. Então esse aparelho aqui ele permite a formação o que? Dos ângulos. Então, em relação ao filme radiográfico e o raio-x, poderá ser perpendicular ou oblíquo, porque eu tenho a oportunidade de fazer as angulações utilizando meu raio central, perfeito? Então, cada exame, às vezes, específico, nós temos aí a utilização de angulações específicas. Então, a gente utiliza, né, o aparelho que vai medir o ângulo do raio central, perfeito? Usado, né, e chamado aí pra gente como goniômetro em específico. É através dele que a gente faz a utilização do efeito anódico. Então vamos lá. Na formação da imagem, nós temos aí o tamanho da imagem que vai ser projetada. Então nós temos algumas abreviaturas, né, que utilizamos, como por exemplo, o foco, conhecido como FO, o objeto, né, que é o O filme, que é representado por FI, o RI, conhecido como receptor de imagem, o D, direcionado que é a distância, e o DFOF, conhecido como distância, foco, filme, e o DOF, conhecido como a distância, objeto, filme, perfeito? DFUL, onde nós temos aí a distância, foco, objeto. Então essas são justamente o que? As abreviaturas que a gente utiliza, né? E que se relacionam o que? Na parte de formação da imagem. Para eu poder ter a imagem, eu tenho um foco e eu preciso de um objetivo. E esse objetivo, para registrar, né, aquela estrutura que a gente está analisando, precisamos do filme para registrar. E esse filme, para se permanecer intacto, precisamos de quem? Do receptor de imagem, que vai fazer o que? Proteger esse filme contra as radiações. E para realizar os exames, para eu ter a anatomia do corpo da pessoa aproximadamente igual, eu preciso aplicar o que? A distância. E essa distância vai de acordo com a região que a gente vai estudar. Perfeito? Fora isso, eu preciso da distância também foco-filme e a distância objeto-filme e a distância foco-objeto, que são os fatores fundamentais para a formação da imagem radiográfica. Beleza? Então, a imagem radiográfica de um objeto, ela sempre será uma projeção cônica desse objeto, portanto, o seu tamanho será justamente o que? Aumentado. Por quê? Eu preciso de uma diferença de distância em cada região do corpo para a realização do exame, beleza? Então existe aqui, ó, um cálculo coeficiente de ampliação radiográfica. Então aqui eu tenho que é realizado, né, distância foco-filme com a distância foco-objeto, ou, né, imagem e objeto, que é a fórmula, né, específica que a gente utiliza, né, para o cálculo de coeficiente de ampliação radiográfica, que determina, ó, o tamanho do objeto e a imagem que vai ser o que? Projetada, que sofre ampliação. Então aqui, ó, eu tenho o chassi radiográfico, aqui eu tenho o corpo, eu tenho um objeto, que é o corpo do paciente, e existe o que? Essa distância. Então olha só, ele está bem afastado. Por ele ficar bem afastado, a imagem ela sofre o que? Ampliação. Então causa o que? Uma distorção dessa imagem. Então, para eu poder deixar a imagem do tamanho real, o objeto ele tem que ficar próximo o quê? Ou em contato com
a superfície, no caso do chassi, e eu vou ter a diminuição justamente de quem? Do tamanho do objeto, que vai deixar igual, que vai deixar sem distorção da imagem. Então vamos lá. Aí nós temos nitidez da imagem radiográfica, né, que define a zona de penumbra. Então, zona de penumbra, né? A limitação das bordas das imagens projetadas tem uma relação direta com a nitidez da imagem radiográfica. Por isso, né, um dos fatores geométricos importantes do tamanho da zona de penumbra é o tamanho do foco emissor. É a distância e o tamanho do foco que vai se abrindo, que vai permitir uma zona, uma sombra, né, que vamos chamar de zona de penumbra. Quanto maior for o foco emissor, maior será a zona de penumbra. Então, maior será a distorção da imagem, menor será a nitidez e o detalhe da imagem. Então, olha só, foco emissor, se eu tenho uma distância, então automaticamente, se eu vou ampliando, dando a distância maior, maior se torna a minha zona de penumbra. Como se fosse um farol de uma lanterna, vamos dizer assim. Ela começa em um feixe cônico e de acordo com a distância ela vai se abrindo. Então ela clareia mais, sofrendo o que? Ampliação. Então quanto maior for o foco emissor, maior será a zona de penumbra e maior será a distorção da imagem, causando assim uma menor nitidez e detalhe da imagem radiográfica. Por isso eu tenho que respeitar o que as distâncias adequadas. Perfeito? Então a zona de penumbra também é conhecida como fluxo geométrico, tá? Que corresponde à falta de nitidez da imagem radiográfica causada pela distorção geométrica. Então, distorção geométrica, né? E zona de penumbra é conhecido como fluxo geométrico, né? E leva essa nomenclatura pela razão, tá, da falta de nitidez da imagem radiográfica causada, né, pela distorção geométrica. Eu tenho um foco emissor, eu tenho a distância, e aqui eu tenho um objeto, então eu tenho uma área, né, que é o tamanho do objeto, e tem aqui, ó, nas laterais o que? A zona de penumbra. Perfeito? Então aumenta, né, toda essa parte, a zona da penumbra. Então eu tenho que respeitar a distância para poder diminuir essa quantidade, né, de zona de penumbra, para não levar alterações na imagem radiográfica. Então a zona de penumbra ela pode ser calculada, né, pela forma onde P é o tamanho da zona de penumbra, perfeito? Tamanho da zona de penumbra, sobre a distância objeto-filme e sobre a distância foco-objeto, beleza? Então vamos lá, aqui nós temos o cálculo da zona de penumbra. E a zona de penumbra ela pode ser calculada pela fórmula onde nós temos aqui a letra P, que é igual, tá vendo? O P é referente ao tamanho da zona de penumbra, a distância objeto-filme e a distância foco-objeto, beleza? Só o esquema, né, da fórmula, para vocês saberem que existe o cálculo da zona de penumbra. Para a mesma distância do objeto filme, uma maior distância foco-objeto resultará em uma menor ampliação da imagem radiográfica e uma menor zona de penumbra vai se apresentar, beleza? Então aqui, ó, zona de penumbra, tamanho do objeto, aqui foco emissor, a diminuição da distância e o tamanho da imagem. E aqui você ainda tem a penumbra pela distância, e aqui diminuindo a distância você tem a menor zona de... você não tem, né, a zona de penumbra, né? Ou pode se tornar menor. Então isso aqui é o tamanho da imagem, tá, projetada. Esse tamanho todo justamente pela distância do objeto em o filme radiográfico. Vamos lá. Para uma mesma distância foco-filme, uma menor distância objeto-filme resultará em uma menor ampliação da imagem radiográfica, em uma menor zona de penumbra também. Beleza? Então, ó,
uma menor distância ao objeto filme resultará em uma menor ampliação da imagem. O que quer dizer? Exemplo, objeto, vamos dizer que aqui é o corpo da pessoa e tem essa distância aqui. Então aqui a imagem ela sofre uma ampliação, ela corta, sofre uma distorção onde ela amplia e a gente não consegue ver as estruturas de forma adequada. Então quando eu diminuo a distância o objeto, que é isso aqui, e o filme, né, eu tenho uma menor ampliação da imagem radiográfica e menor também será a zona de penumbra. Por quê? Porque a estrutura ela fica em contato com a outra. Então eu tenho aqui o filme e tenho o paciente, onde ele tem um contato. Então aqui a distorção, né, vai ocorrer a menor distorção ou ampliação da imagem, porque ele está próximo, e menor será a zona de penumbra. Agora, se eu fizer isso aqui, é igual a sombra. Se eu dou a distância, aumenta a minha sombra. Então, maior a zona de penumbra e maior a distorção da imagem, causando assim alteração na imagem radiográfica. Então, conclusão. Para evitar a falta de nitidez geométrica, né, conhecido para a gente como fluxo geométrico, devemos usar a combinação dos seguintes parâmetros. Maior distância foco-filme, FOF. Menor distância objeto-filme, tá? FOF. E menor o foco emissor, beleza? Que é o foco-filme. Utilizando, né, essas três características, nós temos aí justamente o que? Um bom exame com ótima qualidade, onde não tenha danos, né, na nitidez e na qualidade da imagem. Aí nós temos a interação do feixe, né, de radiação com a matéria. Então, tipo assim, tá aqui minha mãozinha e eu tenho a direção do raio central. Então, o raio central vem e bate aqui. Então, interagiu com quem? Com a matéria. Então, a trajetória do feixe, desde a sua saída na ampola até chegar no receptor da imagem, acontece em 3 etapas. A primeira etapa é a etapa, né, do feixe primário, que corresponde ao caminho do feixe produzido na ampola até o objeto a ser radiografado. Então, essa trajetória aqui, ó, emitido no foco até chegar, né, no objeto a ser radiografado. A segunda etapa é justamente o que? A atenuação. Na interação do feixe com o objeto, ocorrerá uma redução da intensidade do feixe de radiação incidente, ou seja, ele será atenuado pelo objeto. Então, a radiação ela vem, chega no objeto e interage. Então, parte dessa radiação é absorvida e parte vai sair. Então, você tem, né, uma redução de intensidade do feixe de radiação devido a esse trajeto para a realização do exame. E a terceira etapa é justamente o que? A formação da imagem, que refere-se à saída do feixe de radiação do objeto em direção ao filme radiográfico. E nesta etapa, o feixe de raio-x não é uniforme, nem em número e nem em energia. Então, aproximadamente apenas 5% dos fótons que incidem no objeto emergem sem sofrer interações. Então, esses são as 3 etapas fundamentais, né, ocorre durante, né, a realização até dos exames radiográficos, tá? Então aqui, ó, eu tenho um foco emissor, a radiação aqui em vermelho e o objeto que é o corpo da pessoa. Então essa radiação ela vem na primeira etapa, interage com o objeto, onde ele perde a intensidade, parte dessa energia, né, ele perde a intensidade, vai ser absorvida pelo tecido e parte dessa energia interage com o anteparo, que no caso o chassi, né, e o filme radiográfico, complementando o que? As 3 etapas, né, de interação da radiação. Tá vendo? Ainda tem as radiações, ó, em azulzinho, representando as radiações secundárias, tá? Que bate e se espalha, né? Secundária, espalhada, difusa ou dispersa, né? Que pode ser classificada entre essas nomenclaturas.
Então nós temos os fatores que afetam a atenuação do feixe de radiação. Então essa atenuação ocorre pela combinação de absorção e difusão, né, do feixe de radiação. Então isso está relacionado à espessura, à densidade e ao alto número atômico. A espessura, quanto mais espesso for o objeto irradiado, maior será a atenuação do feixe de radiação. Isso acontece. Eu tenho um indivíduo gordinho e um indivíduo magrinho. Então a quantidade de dose que eu utilizo para ele ocorre justamente o que? A atenuação do feixe, que vai ser em baixa intensidade. Agora, quando eu aplico para esse, a intensidade ela vai fazer o que? Mudar. Então, se ela muda, eu tenho aí a maior atenuação do feixe de radiação. Densidade, né, que é para a gente, né, massa por unidade, definido para a gente como massa por unidade de volume. Quanto mais denso o objeto irradiado, maior será a atenuação do feixe de radiação. Então, assim, eu falo mais forte, as estruturas mais fortes que possuem o que? Densidade. Por exemplo, o osso. A gente faz uma radiografia, o osso sai o que? Branquinho. Então, uma estrutura o que? Muito densa. Então, ele tem o que? A maior atenuação do feixe de radiação. Agora eu tenho o tórax, onde eu tenho um pulmão. Eu vou ter menor, porque as estruturas elas possuem menos densidade do que o osso, tá? No caso, o pulmão. E alto número atômico, né? Quanto maior o número atômico, maior será a atenuação do feixe de radiação. Então, sempre as estruturas mais densas vão sempre demonstrar um maior valor de atenuação da radiação. Então, aqui está algumas bibliografias que vocês podem pesquisar também, beleza? E qualquer dúvida, falem comigo, tá? Grande abraço aí, fiquem com Deus.